creia que o Senhor Deus vai mudar esta situação. E é hoje, né? É a partir de agora. Muito bem, estou com a minha Bíblia aqui já aberta, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 26. Né? Vamos ver aqui o discípulo do Senhor em ação, né? Todos nós somos discípulos nos dias de hoje e precisamos estar em ação, levando a palavra, anunciando a Cristo, para que muitas pessoas abram o coração. O Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, Filipe, eu preciso de você, Filipe, e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Era um caminho deserto, né? Deus sabia que teria alguém ali precisando conhecer a Cristo, conhecer a palavra. E Deus então fala com Filipe, que era servo dele: Filipe, eu preciso de você. Tem alguém que está passando pelo deserto e eu quero que você vá até esta pessoa. 27. E o Filipe? Levantou-se Filipe e foi. O Filipe obedeceu. Meu amigo, Deus está convocando toda a igreja para que a igreja se levante. Né? E que mais diz? 30. E correndo Filipe. Filipe não foi devagar. Filipe não foi vagaroso. A Bíblia diz que Filipe correu. Por que nós precisamos correr? Eu vou lhe explicar por quê, pelo Espírito Santo. Porque os dias estão se abreviando, os meses, os anos. Ontem foi Natal, Feliz Natal, Ano Novo. Já estamos já no final aí de abril, para entrar agora em maio. Os dias estão se abreviando, os meses, os anos. Meu amigo, Jesus está voltando. Nós precisamos correr. Tem muita gente atravessando um deserto. O que é um deserto? É um lugar seco, árido, sem vida, sem esperança. É um lugar totalmente sem nada. Tem muita gente passando por isso. A pessoa não tem nada, está vazia, ela está triste, deprimida, oprimida, num caminho vazio de trevas. Pergunta para o homem, no versículo 29. E correndo Filipe ouviu que o homem lia Isaías e disse: entendes tu o que lês? 31. E disse o eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? Se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse na carruagem. Ora, o homem estava lá com um pergaminho aberto, lendo o texto da Bíblia, mas até então ele não entendia. Ele não compreendia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele falou: como é que eu posso compreender se não há quem me ensine, quem me explique a palavra? Por isso é necessário você vir à igreja, para ter o conhecimento da palavra, ouvir a palavra. Por isso nós estamos aqui transmitindo para você esta palavra que é de Deus para te abençoar. Pastor, eu abro a minha Bíblia, eu leio, mas não entendo nada. Eu estou explicando aqui para a senhora e para o senhor. O homem também não entendia. Por isso Deus usa aqui Filipe, para que Filipe se ajuntasse àquela carruagem, àquele homem. Porque Deus queria que aquele homem entendesse esta palavra. Era uma ovelha. Está lá em São João capítulo 10, 16. Ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregá-las a este aprisco. E aqui no aprisco elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e haverá um pastor. Muito lindo. Se convém ao Senhor agregar estas ovelhas, convém a nós também. Era uma ovelha. O eunuco era uma ovelha que convinha ao Senhor agregá-lo ao aprisco. E Deus usa quem? Usa Filipe. Aí o homem rogou. A palavra rogou é interessante. Rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse no carro. Meu amigo, tem muitas pessoas rogando
por uma libertação, por salvação, rogando por um milagre, rogando para uma mudança de vida. Mas quantas pessoas que estão, infelizmente, atravessando o deserto. 32. E o lugar da escritura que o homem lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e no seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? 34. E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, meu filho, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Glória a Deus. É o que nós temos que fazer. O que Filipe fez. Ele se ajuntou àquela carruagem, ele correu, porque ali tinha uma ovelha que ainda não era do aprisco, mas convinha ao Senhor agregar aquela ovelha ao aprisco. E Filipe então abre a boca e anuncia Jesus. Meu amigo, abra a sua boca, anuncie a Jesus, porque somente Jesus é que pode tirar a pessoa do deserto. Somente Jesus é que pode acabar com esse deserto que você está atravessando. Anuncie a Cristo, dê o seu testemunho, fale de Jesus, anuncie a palavra de Deus, e muitas pessoas crerão e com certeza serão salvas, porque você pregou, você correu, você se adiantou, você anunciou a Jesus. E aquela pessoa então saiu do deserto. Versículo seguinte, 36. Indo eles de caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado. Olha, Filipe abriu a boca e anunciou Jesus. Olha, se creres, será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quem crer e for batizado será salvo. O homem na mesma hora abriu o coração e creu. E eles passavam ali por uma lagoa. Ele disse: olha ali água, que me impede de ser batizado. E Filipe responde, versículo seguinte, e disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho aquele homem. Meu amigo, o homem se converteu. Na mesma hora ele diz: olha, pare o carro, aqui tem água. Eu aceito Jesus como Salvador. Eu vou sepultar os pecados. Eu quero esse Deus na minha vida. E ali Filipe então batizou aquele homem nas águas. E o homem saiu das águas jubiloso, feliz, alegre. Glória a Deus por isso.